vamos para a nossa próxima entrevista, que é com Lucas Ferraz, ex-secretário nacional de Comércio Exterior, professor da FGV. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigada por participar nessa nossa estreia do Mercado Aberto. A gente conversou um pouquinho na semana passada, professor, e o senhor me contou uma história muito interessante sobre esse protecionismo americano que não começou no governo de Donald Trump e ele tem perpassado tanto governos democratas como republicanos. Queria que você contasse um pouco para a gente, brevemente, essa história da desindustrialização e do crescente protecionismo nos Estados Unidos. Bom dia. Bom dia, Amanda. Prazer estar aqui com vocês. De fato, Amanda, esse problema que vem acontecendo nos Estados Unidos de perda de emprego na manufatura e aumento da desigualdade social, ele é um problema, na verdade, que ocorre, como você acabou de mostrar, pelo menos desde a década de 60, né, nos Estados Unidos, até um pouco antes. Então, é uma tensão social que vem crescendo bastante nos Estados Unidos já há algum tempo, e vem preocupando não só governos republicanos, como governos, digamos, também do Partido Democrata. Lembrando que no governo Obama, por exemplo, nós tivemos uma série também de boicotes, né, vamos dizer assim, a nomeação de juízes para o órgão de apelação do OMC, que já vinha, desde aquele tempo, diminuindo a sua, digamos, intensidade de trabalho em função da dificuldade da substituição por novos juízes, e os Estados Unidos ele vinha tentando, né, retardar esse processo de nomeação, e esse caminho vem sendo trilhado desde lá, com mais ou menos ênfase, talvez agora um pouco mais, digamos, evidente, com a guerra tarifária que começa no governo Trump, na verdade no Trump 1, e se intensifica agora no governo Trump 2, né, com, digamos, essa grande disrupção, né, que foi anunciada em 2 de abril, o chamado Liberation Day, que vai causar, naturalmente, muita volatilidade no mercado internacional, distorções nos fluxos de comércio, distorções nos fluxos de investimento, sendo mais um golpe, eu diria, não sei se fatal, mas certamente um golpe sem precedentes no sistema multilateral de comércio baseado em regras. Professor, o Trump acredita que isso vai trazer os Estados Unidos de volta a uma espécie de era de ouro, né? Com investimentos, com a reindustrialização, com a volta dos empregos nas manufaturas, nos empregos industriais. O senhor vê dessa maneira? Isso é possível? Olha, é muito pouco provável que isso aconteça, Amanda. Os estudos mais recentes mostram que, na verdade, o grande causador, né, da perda de emprego industrial nos Estados Unidos, assim como em outras partes do mundo, digamos, do mundo desenvolvido, né, outros países como a União Europeia, Canadá, Japão, o grande causador, no fundo, é o progresso tecnológico, não é o comércio internacional, né? Então, na verdade, a proteção, o isolacionismo, o aumento de tarifas, ele só tende a piorar a situação. A evidência, por exemplo, que nós temos do Trump 1, da guerra tarifária, que foi uma guerra tarifária, digamos, numa escala muito menor, né? Começando lá em 2017, ficou muito restrita a questão bilateral com a China, havia também a questão do aumento tarifário para aço e alumínio, o alumínio na época 10%, agora um pouco mais forte, 25%, né? Mas a evidência trazida daquele Trump 1 é ruim, é negativa para os Estados Unidos. Na verdade, não houve criação adicional de empregos na indústria americana em função da primeira guerra comercial, muito pelo contrário, os estudos sugerem que a cada vaga que foi criada em setores protegidos, o setor siderúrgico, por exemplo, 2 vagas foram criadas em elos ajusantes da cadeia industrial americana, e aqui eu me refiro ao setor automotivo, a máquinas e equipamentos, a própria construção civil, e além disso, houve também perda de competitividade na indústria americana. Alguns estudos chegam a sugerir que as exportações industriais americanas teriam caído algo como 8%. E talvez o mais importante, o consumidor americano pagou a conta, né? Houve um aumento de preços, houve um repasse tarifário integral para o consumidor americano. E agora, com essa nova rodada de tarifas que abrange o mundo inteiro, né, a tendência é que esses efeitos sejam ainda maiores e negativos para a economia americana, não só para o resto do mundo, mas sobretudo para
economia americana. Professor, a gente tem menos de 2 minutos, mas eu queria que o senhor respondesse muito rapidamente os riscos e os efeitos disso para o Brasil. Na foto atual, Amanda, o Brasil até que nem ficou tão ruim, né? Eu acho que o grande risco que todos, na verdade, acabam correndo é de termos uma recessão mundial. E isso vai depender muito da reação dos outros países. A China já anunciou uma retaliação, né? Tete a tete de 34%, que foi o imposto anunciado dos Estados Unidos contra as exportações chinesas, somando-se aos 20%, né, que já havia sido colocado. Então, a União Europeia também anunciou retaliação. É possível que tenhamos aí desvios de comércio, então isso tudo vai depender da escalada dessa guerra. Mas na foto atual, o Brasil até que não ficou tão ruim, uma vez que a nossa tarifa ficou muito mais baixa do que vários competidores importantes no mercado americano, como é a própria China, como a própria União Europeia, como o próprio Japão, Coreia do Sul e etc. Então, é até possível que a gente consiga ganhar em alguns setores da indústria, lembrando que os Estados Unidos é o nosso principal destino de exportações industriais, e também, por que não, no mercado chinês, uma vez que os produtos agrícolas americanos que concorrem com produtos agrícolas brasileiros exportados para a China também foram tarifados. Então, é possível que tenhamos aí oportunidades em soja, milho, algodão, carnes e outras commodities agrícolas. Professor, muito obrigada pela sua participação. Eu sei que foi rapidinho, mas o senhor volta em breve, se Deus quiser, para uma participação maior. Obrigada. Muito obrigada.